Quero comunicar a presença do vereador Pastor Rogério Timóteo, do vereador Edgar Sasaki, vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Fernando da Ótica Original, vereador Hernani Barreto. Quero também ler uma justificativa. Sirvo-me da presente para justificar minha ausência na audiência pública que se realiza nesta data pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, o qual sou a relatora, onde serão avaliados e demonstrados os cumprimentos das metas fiscais referente ao quadrimestre de janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, por imprevisto de fora o íntimo. Assina a vereadora Ana Lino. Agradecendo a presença dos vereadores, passo a palavra, então, para o diretor de Planejamento Econômico, o senhor Antônio Hélio. Quero cumprimentar a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a vereadora Rose Gaspar, vereador Pastor Rogério Timóteo, vereador Edgar Sasaki, membros da comissão também, dessa mesma comissão. Cumprimentar aqui também os vereadores presidentes Fernando da Ótica, Hernani Barreto e Valmir do Meia Lua, a nossa equipe de finanças e os demais presentes. Vamos dar início, então, à nossa apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Os fundamentos e conceitos dessa apresentação. Os fundamentos legais eles estão ancorados pelo artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo tem de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para cada quadrimestre. Isso é feito em audiência pública, na comissão referida no artigo 1º da Constituição, ou no equivalente das casas legislativas estaduais e municipais, que é o nosso caso na Câmara Municipal. Os nossos indicadores para 2016, do primeiro quadrimestre, eles apontam os seguintes números. A nossa receita corrente líquida, ela foi da ordem de 633 milhões de reais. A nossa dívida consolidada, ela representa 41,7% dessa receita corrente líquida. Com o pessoal em cargos, nós temos aí um gasto da ordem de 43% dessa receita corrente líquida. E o resultado primário nosso é da ordem de 55,3 milhões de reais, ou seja, um saldo positivo. Com relação às receitas, nós temos aí a divisão entre duas categorias de receita, a receita corrente e a receita de capital. A nossa meta orçamentária no total ano é da ordem de 843 milhões e 700 mil aproximadamente, e nós realizamos praticamente 274 milhões nesses primeiros 4 meses, ou seja, representando 32,47%. Fazendo as contas do quadrimestre, o ideal seria 33,3%, ou seja, o município, daquilo que se refere à receita corrente, ele está relativamente dentro das suas metas estabelecidas. As receitas de capital, por sua vez, a meta orçamentária é captação da ordem de 112 milhões e 200 mil reais. Nós só recebemos de repasse até nesse primeiro quadrimestre 6 milhões e 100 mil, ou seja, somente 5,46% da meta orçamentária. A receita total nossa prevista para esse orçamento é de 955, quase 956 milhões, 955 e 900 milhões, dos quais realizados 280 milhões, ou seja, 29,3% da meta orçamentária. No próximo quadro, nós vemos a receita aqui, os quadros, a participação no mercado. Com relação àquelas receitas de capital, o que nós tivemos de arrecadação, de captação de recursos para aplicação em receita de capital que vem de recursos externos, veio praticamente 3 milhões do TURI, do PAC 2 não chegou a 1.993.000, e da infraestrutura, verba para pavimentação, 1.700.000. Que estava previsto ser liberado, e por conta de toda essa
essa crise que nós passamos no país. Nós não conseguimos captar 8 milhões do PAC, 19 milhões e meio do TURI, 52 milhões previstos orçamentariamente para a bacia do São João, saneamento e da bacia 2 do São João, e 4 milhões e meio de pavimentação. As nossas principais fontes de receita. Do total das receitas correntes, nós temos lá 843 milhões e 677 mil, realização de 273.964, os 32,47% que nós vimos no quadro anterior. Como é que ela se abre nessa categoria? As receitas tributárias, que são as decorrentes daqueles impostos municipais, de tudo aquilo que é de encargo do município, IPTU, ISS, ITBI, as taxas, as contribuições de melhoria, nós tínhamos uma meta orçamentária de 164 milhões, nós arrecadamos aí quase 68 milhões, ou seja, 41,44%. As receitas de contribuições são as receitas de contribuição previdenciária, são aquelas que vão lá para o IPMJ. 72 milhões a meta, 17 milhões realizado, 23,6%. Receita patrimonial, que é decorrente de aluguéis, alienação de bens, aplicações, principalmente aplicações aí, que normalmente são feitas pelo IPMJ. Essa nós tínhamos uma previsão de 6 milhões e 278, realizamos 7 milhões e 25, ou seja, 111,9% da meta. A receita de serviços é a receita do SAI. Nós temos previsto no ano 93 milhões e 149, realizado até o momento 25 milhões e 198, 27%. As transferências correntes, que são as principais transferências que vêm do ICMS, do FPM, do IPVA, da Lei Candir, Imposto de Renda, royalties, SUS, as verbas do SUS, das SUAS, que é da assistência social, nós temos aí uma previsão orçamentária de 470 milhões, 390 mil, realizados 154 milhões, 689 mil, 32,9%. Outras receitas correntes, que é dívida ativa, ABITS, Zona Azul e vigilância sanitária, são as pequenas taxas, né? 98 milhões 484 mil, realizado 22.507 e 22,85%. As deduções que são feitas pelo Fundeb, para o Fundo do Ensino Escolar Básico, 61 milhões 275 mil, nós realizamos 20 milhões 581 mil, ou seja, 33,5%. Com relação às receitas de capital, a meta orçamentária é de 112 milhões 238 mil, realizado 6 milhões 123, 5,46%. De o quê? De operações de crédito, 7 milhões 949, realizado 1.449, 18,23%. Alienação de bens, 224, não houve nenhuma venda de nenhum bem, não realizamos nada. Transferências de capital de 104 milhões e 065, captamos 4 milhões 674, 4,49%, que é exatamente aquela que eu citei, que são aquelas verbas previstas do TURI e da Bacia 2 de São João, que não foram liberadas nesse primeiro quadrimestre. Próximo quadro, nós temos aí um gráfico da nossa participação da receita corrente e a participação da receita de capital. Agora, fazendo um comparativo da receita do primeiro quadrimestre de 2016 com relação ao primeiro quadrimestre de 2015, nós temos o seguinte quadro. Em 2015, a receita corrente ela era da ordem de 784 milhões 924 mil, e realizado no primeiro quadrimestre do ano passado, 247 milhões. Em 2016, a nossa meta orçamentária é 843 milhões 677 mil, realizado 273.964. Comparando o realizado do primeiro quadrimestre de 2016 com 2015, nós temos aí um crescimento de 11%. As receitas de capital, o ano passado nós tínhamos como meta de orçamento 187 milhões 834 mil. No primeiro semestre, nós só tínhamos captado 2 milhões 350.
Para 2016, também nós tínhamos previsto 112 milhões e captamos 6 milhões e 123, 161% de crescimento de um ano com relação ao outro. A receita total de 2015 era da ordem de 972 milhões e 700 mil, realizado no primeiro quadrimestre do ano passado, 249 milhões e 400. Para 2016, 955 milhões e 900, realizado 280,087. Comparativamente, 2016, primeiro quadrimestre com 2015, temos aí um crescimento de 12% no total das receitas. O próximo quadro mostra exatamente essa evolução comparativa. E o outro comparativo de desempenho também na forma gráfica. Bom, quando nós nos referimos à receita, então a gente demonstra aqui quais são as nossas principais receitas do município. A principal delas é o ICMS. Então, a nossa meta orçamentária é de 164 milhões e 800 mil. Nós recebemos do governo do Estado 48 milhões e 299 mil, ou seja, 29,3%. A receita de serviços, que é do SAI, nós temos aí orçamentariamente 93 milhões e 149, realizado 25,198, 27,05%. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, nós temos aí uma meta de 59 milhões e 200 mil, realizado 21 milhões e 100, 35,64%. O Fundeb, o retorno, Fundeb retornado, aquele que volta para o município depois de deduzido, nós temos aí uma meta orçamentária de 81 milhões e 795 e retornou 27 milhões e 829 no primeiro quadrimestre, 34,02%. O IPTU, temos aí uma previsão de arrecadar 65 milhões e arrecadamos no primeiro quadrimestre 30 milhões e 823, 47,4% do IPTU. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, previsão de 50 milhões e 640, nós arrecadamos 15 milhões e 193, 30%. O IPVA, uma previsão orçamentária de 26 milhões e 800, arrecadado 18,235 a 68%. No total, 541.428 dessas principais receitas, nós realizamos no primeiro quadrimestre 186.680, 34,4%. Temos aí o gráfico mostrando das principais receitas, elas representam 67% das nossas receitas e as outras 33%. Com relação às despesas, as despesas por categoria econômica também, do mesmo modo, despesa corrente e despesas de capital. Nós temos as despesas correntes, que são aquelas, os gastos feitos com salários, aposentadorias, pensões, juros, os empréstimos de BNDES, o INSS, pagamento de serviços terceiros, consumo e manutenção propriamente da máquina administrativa. Nós temos como meta orçamentária despesas da ordem de 766 milhões e 800, realizamos 205 milhões, ou seja, 26,74% das receitas previstas, das despesas previstas. Receita de capital, decorrente de amortização da dívida, desapropriações, construções, compra de imóveis e equipamentos, veículos e obras em geral, nós temos aí 189 milhões de meta orçamentária, realizado 23 milhões e 200, dá 12,3% de despesa de capital. A despesa total prevista é de 955 milhões e 915, realizado 228 milhões 333 mil, 23,89% da meta. O próximo quadro mostra o gráfico das metas versus realizados. A participação no realizado, ou seja, a receita corrente representa 90% e a de capital 10% das despesas.
O outro, a participação corrente e a participação de capital também, das despesas. Fazendo-se um comparativo das despesas do primeiro quadrimestre de 2015 com 2016, nós temos os seguintes números. Receita corrente. Em 2015, a meta do orçamento era 687.876. No primeiro quadrimestre, foi realizado 197.700.000. Para 2016, a nossa meta de 766.800.000, realizado 205 milhões. Ou seja, de um ano para o outro, a despesa cresceu da ordem de 3,72% de um quadrimestre com comparação ao outro. A despesa de capital. A meta do orçamento era 284.882.000, realizado em 2015, nos primeiros 4 meses, 19,5 milhões. Em 2016, 189 milhões, é a meta do primeiro quadrimestre, realizado 23,264, ou seja, 19,4% de acréscimo com relação ao ano anterior. No total, a despesa total de 972.700.000, em 2015, no primeiro quadrimestre, foi realizado 217.190.000. Em 2016, 955.915, realizado 228.333, ou seja, 5,13% com relação ao ano anterior. Um quadro comparativo das nossas despesas do realizado, do primeiro quadrimestre, entre 2015 e 2016. Um comparativo de desempenho, também, de um ano 2015 com 2016, na forma gráfica. E, no próximo, nós ilustramos quais são as nossas principais despesas. As principais despesas do município. Primeiro, com saúde, uma meta orçamentária de 180.067.000, realizado no primeiro quadrimestre 55.815.000, 31%. A educação, meta orçamentária de 158.951.000, realizado 52.389, 32,96%. Saneamento, que é do SAI, 147.142.000, realizado 16.637, 11,3%. Despesas com administração, 106 milhões, realizado 24.640, 23,24%. Com a Previdência Social, nós temos aí uma previsão orçamentária de 78.531.000, realizado 22.702, 28,9%. Com urbanismos, 68.970.000, realizado 9.320, 13,51%. Do total das principais despesas, faz um número de 739.687.000, realizados 181.503.000, 24,5%. Essas principais despesas representam 79% dentro do nosso orçamento, e as outras 21%. Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, os nossos limites estabelecidos para a questão dos nossos gastos. Nós podemos gastar 54% da nossa receita corrente líquida com pessoal e 51,3% da nossa receita corrente líquida também com pessoal, sendo o estado de alerta 48,6%. Um é prudencial e o outro é o gasto máximo estabelecido. A dívida, o município pode, pela lei de responsabilidade, contrair até 120% das suas receitas correntes líquidas a título de empréstimos. Como é que nós temos as nossas receitas correntes líquidas? Da administração direta, 608.183.000. Da administração indireta, 152.700.000. As autarquias, 151.353.000. E as fundações públicas, 1.348.000.
nós temos aí um subtotal de 760.884.000. Deduzindo-se, para chegar na receita corrente líquida, as receitas de transferências entre administração direta, indireta e fundacional, que não temos nada. Nós temos aí contratação de serviço de regime próprio da Previdência, que é nossa Previdência Municipal, 68.979.000. A compensação financeira entre o regime previdenciário, de 5 milhões, o Fundeb deduzido de 53.888.000. Então, dá um subtotal de 127.878.000, ou seja, a nossa receita corrente líquida, para fim de medição do nosso desempenho, é de 633 milhões. Os gastos com o pessoal, com relação às receitas correntes líquidas. Nós temos aí a despesa total com o pessoal. No exercício anterior, a nossa receita corrente líquida no exercício anterior era de 612.695.000. Isso é sempre os últimos 12 meses, certo? É calculado do mês de abril do ano passado até o mês de março desse ano. O primeiro quadrimestre de 2016, 633 milhões. As despesas totais do pessoal em 2015 foram da ordem de 262 milhões, ou seja, 42,76%. No primeiro quadrimestre de 2016, nós temos aí 272 milhões e 300, ou seja, 43% de gastos com o pessoal com relação à receita corrente líquida. O nosso limite prudencial é 51,3%, que seria 324. O limite legal, 54%, 341, ou seja, nós estamos abaixo dos dois limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade. Total da despesa líquida. No exercício anterior era de 30.405.000, a 4,96%. Esse ano, 31.363, 4,95%. O limite legal é de 73.523.000 no ano passado, 75.691.961.000. 12% da nossa despesa líquida com inativos e pensionistas. Com relação à dívida, nós vimos lá que o município legalmente pode contrair dívidas até da ordem de 120% da sua receita corrente líquida. Não é o nosso caso, que nós temos uma receita corrente líquida de 633 milhões. A nossa dívida consolidada hoje é de 264 milhões, ou seja, nós temos 41,7% de comprometimento com relação à receita corrente líquida, de um total que poderia ser até de 759.600. O nosso estoque da dívida em relação à receita corrente líquida, ela é, comparativamente com 2016, ela é 41,7% contra 44,15% em 2015, ou seja, a nossa dívida diminuiu 5,48% de um ano com relação ao outro. As nossas aplicações no ensino obrigatório, no ensino e na saúde. A nossa receita de impostos e transferências, que aí se fala em 25% somente dessas receitas de impostos e transferências, que nada mais é do que as receitas de CMS, ISS, o Fundo de Participação dos Municípios, o IPTU e IPVA. A aplicação obrigatória no ensino é de 25%. Nós temos aí gastos nos últimos 12 meses, 42.250.000, ou seja, seria a nossa aplicação obrigatória, certo? E nós temos realizado 43.971.000 nos últimos 12 meses, que seria 26% de aplicação no ensino. Na saúde, a nossa aplicação obrigatória seria de 25.350.000, que seria os 15%. Nos últimos 12 meses, o município aplicou 40.578.000 na saúde, que representa 24,1% das suas receitas de impostos e transferências. Esses dados todos dessa apresentação, eles podem ser vistos no nosso portal de transparência. Basta acessar lá www.receita.gov.br
www.jacareí.sp.gov.br, portal da transparência. Ou mesmo acompanhar o boletim do município, que todos esses dados são publicados. Nesse caso do primeiro quadrimestre, esses resultados foram publicados no Boletim Oficial do Município do dia 21 de maio desse ano. Com a explanação feita, está aberta as perguntas. Senhor Antônio, boa tarde. Boa tarde a todos também. Eu queria saber do senhor, assim, quais são as expectativas para 2016, vendo essa apresentação, no caso, que comparativamente ele não está divergindo tanto com o ano passado, né, em si, mas em cima da situação econômica do país e tudo mais, como é que o senhor está vendo para esse ano a questão do andamento da economia do nosso município, no caso, né? Olha, vereador, com relação àquilo que... Os quadros já demonstram isso bem claramente. Com relação às receitas oriundas de responsabilidade, oriundas dos tributos municipais, o município de Jacareí está bem, certo? Ou seja, a nossa arrecadação do IPTU tem respondido, nós está dentro das nossas metas, do ISS também tem correspondido, das nossas receitas de IPVA também estão crescendo. Agora, com relação àquelas transferências de receita, principalmente o ICMS, a gente tem sentido, sim, uma queda muito acentuada, certo? Isso das receitas correntes. Agora, com relação às receitas de capital, não dá para se esperar nenhum milagre nessa altura do acontecimento. O que nós temos aqui, porque pode ser achar estranho, a gente tem estimado uma receita de 100 e tantos milhões, né? E só de 112 milhões e arrecadado só 6 milhões nas receitas de capital. Na verdade, é o seguinte, quando nós fizemos esse orçamento, ele foi feito na metade do ano passado e apresentado à Câmara em setembro. A gente tinha uma outra visão do quadro e todas as metas orçamentárias que foram colocadas aqui com relação a obras, principalmente de saneamento, do TUR e da Bacia do São João, que são as mais representativas, as de maior valor, dentro desses 112 milhões aqui, seguramente a gente tem praticamente 80 milhões só dessas duas obras, certo? Então, nós colocamos no orçamento e foi aprovado porque existia uma expectativa, sim, de ser liberado, porque nós temos um projeto aprovado, nós temos lá o financiamento aprovado pelo BNDES, pelo Ministério da Cidade, uma série de coisas, só que, infelizmente, o quadro econômico do país se reverteu e nós não temos hoje mais nenhuma... não podemos contar com essas receitas. O município, por outro lado, se prestar atenção nas despesas, nós ainda assim, embora tenhamos captado 6 milhões de receitas de capital, o município desembolsou a parte dele, 23 milhões e 264 mil. Ou seja, nós estamos fazendo obras independente, porque quando a gente faz um empréstimo, a gente faz um pedido de liberação, sempre tem a contrapartida do Tesouro. Isso aí está sendo feito. Então, por exemplo, nós não recebemos o recurso para as obras do 1º de maio, a Francisco Teodoro. Ela deve vir, contamos que venha, mas mesmo assim o município ainda está tocando essas obras, certo? Então, basicamente é isso, é essa a nossa visão. Não deixamos de investir em UPAs, creches, certo? A creche do Vila Branca, Santa Marina, o Parque dos Príncipes, Santa Paula, equipamentos de informática foram comprados, foram terminados o Educar Mais Esperança. Então, quer dizer, o município está tentando gerenciar da melhor forma possível, com os seus recursos, todas essas demandas da população. Agora está funcionando. Senhor Antônio Hélio, na verdade eu queria registrar aqui o quê? Que, conforme o senhor explanou, a verba
que vem para a obra do Turi não está vindo, certo? É isso, né? Não, ela não está vindo. Ela não está vindo. Não está vindo. Tá. Agora, perceba o seguinte, eu não sei se o senhor vai ter a resposta para isso, né? Mas, então, quer dizer que a obra do Turi, vamos imaginar assim, que está parada. Sim, porque se não temos recursos, não temos como tocar essas obras. Essas obras dependem basicamente da liberação de recursos. Inclusive, ao que me consta, o contrato do Turi foi interrompido, exatamente pela falta de captação de recursos externos. Então, e também não sei se o senhor vai ter a resposta, mas só para a gente registrar e a população também saber como é que funciona, né? A placa, por exemplo, de finalização das obras do Turi, que está lá até o dia de hoje, está dizendo que a obra finalizaria no dia 25 de dezembro do ano passado, né? Então, não sei se o senhor pode explanar um pouquinho a respeito disso, né? Não é apenas uma placa. Eu acho que o caso seria de remover essa placa, não? Porque não tem condição de terminar uma obra sem que o recurso seja liberado. No mínimo é estranho, né? Como é que coloca uma placa lá, só para finalizar a pergunta, né? Então, como é que coloca uma placa lá dizendo que vai terminar a obra do Turi em dezembro, né? Eu até fiz um vídeo aqui na sessão de Câmara, né? E o vereador Sazak também já esteve lá no local, o vereador Valmir, enfim, né? O pastor Rogério Timóteo, o vereador pastor Rogério Timóteo, e entre outros vereadores também. Agora, a gente percebe, né, para registrar isso também, que, no mínimo, estão brincando com a inteligência do povo. Por quê? Porque colocar uma placa lá que vai entregar no Natal, né, dia 25/12 do ano passado, e agora é feita uma explanação diante dos números que o dinheiro não está vindo para realizar as obras. Então, quer dizer, será que não contava com isso lá atrás? Como é que é isso? É muito louco isso, viu? Desculpa a minha colocação, né? Mas a gente, como fiscalizador do Executivo, a gente fica, né, não sabe nem por onde começar, vamos pensar assim, né? Bom, tudo bem, isso é uma manifestação tua, mas nada tem a ver com a nossa apresentação, que é a apresentação das metas orçamentárias. E é isso basicamente que nós estamos fazendo aqui. Mais ninguém? E também é uma coisa também que chama atenção, né, e é a manifestação, lógico, até porque a gente não vai conseguir mexer nesses números, né? Mas com relação, por exemplo, à saúde. O que chama muita atenção é que, enquanto que a lei ela permite, né? Aliás, ela diz que tem que ser investido na saúde o orçamento no mínimo 15%, e a gente vê os números apresentados de um investimento de 24%, que somam 180 milhões de reais. E enquanto a gente percebe, né, que nem eu estive agora essa semana na Santa Casa de Misericórdia, né, que por sinal está precisando de misericórdia mesmo, porque até os funcionários do Provisão estão com os seus salários atrasados, e então a gente não consegue fechar essa conta. É uma conta, novamente eu registro, uma conta muito louca, né? Que a gente não sabe. A gente vem aqui na audiência pública, olha os números, tudo, a gente fala, gente, mas espera aí, como é que fecha essa conta? 180 milhões de reais direcionado para a saúde. Aí só mais um outro ponto para registrar também, que é a questão da ordem do reajuste dos servidores públicos, que houve uma luta muito grande aqui, por intermédio de todos os vereadores nessa casa, para que a gente pudesse promover para os servidores públicos um reajuste digno, que eles estavam aí, a princípio, lutando por 23%, e aí foi abaixando e tal, e a gente imaginava que ia chegar na correção, pelo menos, da infração, e não foi ocorrido. E aí o prefeito encaminhou 5% de uma forma bem inquisitiva e não abriu discussão nem com os vereadores e nem mesmo com a classe que representa os servidores públicos.
E aí a gente vê aí que os 54%, que é o limite máximo, né, de investimento da receita do município, né, entendeu? E aí o limite prudencial seria 51,3%, mas ficou abaixo do limite prudencial, e a gente percebe que os números também mostram que haveria possibilidade, sim, do administrador da cidade, no caso o prefeito, oferecer um reajuste muito mais digno para os servidores públicos. Então, quero registrar isso aqui, tá? E deixar a minha, eu diria assim, a minha indignação mesmo, por conta de eu não, olha, sinceridade, na minha cabeça não fecha esses números, e eu tenho certeza absoluta que na cabeça dos munícipes também não fecha. A prova é que o Tribunal de Contas rejeitou as contas do prefeito, né, e a gente esperava que vinha para votação na casa esse projeto, e não veio, ele não encaminhou, esperou expirar o prazo. Então, fica registrado aqui essa minha análise do que a gente ouviu aqui. E obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, cumprimentar a equipe da Secretaria de Finanças, na pessoa do meu amigo Antônio Hélio. Hoje eu confesso para você, Antônio Hélio, que chega a ser um dia triste para mim, por dois motivos. Primeiro, porque, infelizmente, a gente não está conseguindo consolidar aquilo que nós nos programamos em termos de receita. Mas o segundo motivo é a perda de uma pessoa. Depois que eu retornei da Secretaria de Esportes, é a primeira audiência que eu estou participando, e eu me recordo que na última audiência que eu participei nessa casa, eu vi sentado ali a Luzia, uma pessoa, assim como o senhor, me ajudou bastante, desde o início da minha trajetória na prefeitura, e a gente vive aprendendo, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho. Vocês fazem parte dessa parcela, dessa parte de conhecimento que eu adquiri, que é muito pequena. Em se tratando de orçamento, de finanças públicas, é algo muito complexo. Eu não estou aqui para fazer uma disputa política, não é nem o momento oportuno, mas eu, como líder do governo, me sinto obrigado a falar sobre duas questões aqui. A primeira delas, sobre a obra do Turi. A obra do Turi não está paralisada. Houve, na verdade, um ritmo na obra, e isso é natural, foi explanado aqui. Foi colocado a redução da arrecadação, dos repasses, e ninguém deixa de fazer algo, no caso o prefeito, algo que é benéfico para a cidade. Só se tiver um motivo muito justo, como é o caso da queda de arrecadação. Isso não é só na cidade de Jacareí. Isso no Brasil inteiro a gente está vendo essa recessão. Isso está para todo mundo, é só verificar os números do país, nós tivemos um prejuízo. E eu sou um cara muito otimista, mas quando eu vejo a postura do atual presidente interino, isso me desanima um pouco, e aí me traz um negativismo, porque tem aquela máxima, né, que se está pior, se está ruim, pode piorar, né, e eu estou vendo um pouquinho disso na condução do nosso país. Mas, como eu disse, eu não quero aqui fazer uma disputa política, eu quero me ater aos números. E o segundo tema que foi cogitado foi sobre o reajuste, a revisão, o reajuste salarial dos servidores. Eu, inclusive, sou o único servidor na ativa dessa casa, estou afastado, sou funcionário do IPMJ, analista de benefício, e para mim seria uma honra, seria um prazer imenso, até legislando em causa própria, poder aqui dar 10,19, como nós insistimos com o prefeito, mas até que chegamos a um entendimento. E eu quero citar aqui os números. Nossa principal fonte de receita é o ICMS. E a gente vê que foi projetado 164 milhões. E no quadrimestre só foi consolidado 48 milhões, que representa 29%.
É só a gente fazer uma conta. Quadrimestre, no ano são 3 quadrimestres. Se a gente seguir nessa linha, nós chegaremos no final com 87% daquilo que foi projetado, uma perda de aproximadamente 20 milhões de reais. 20 milhões. Para que as pessoas de casa possam compreender, no Educa Mais Esperança, que nós temos uma creche, uma EMEI, uma EMF, uma quadra coberta, uma quadra descoberta, uma biblioteca e mais um campo de futebol society atendendo 1.000 crianças. Nós investimos 16,8 milhões. 16,8 milhões. 5 milhões e 400 foi a creche aqui do Cidade Jardim. Então, se nós estamos tendo um prejuízo, na verdade, agora tendo que fazer uma adequação de 20 milhões a menos, a gente tem que ter responsabilidade quando falar do número do reajuste do servidor. Porque foi colocado aqui, 42% a folha de pagamento hoje, mas quadrimestre, foi até abril, nós votamos nessa casa em maio, não tem um reflexo ainda do mês de maio, que inclusive vai pagar o atrasado desde o dia 1º de março. Então, esse número de 42%, ele vai subir para 46%. 46% da folha de pagamento. E com a queda de arrecadação, é um raciocínio que as pessoas têm que se esforçar um pouquinho, porque ele é inversamente proporcional. O que eu quero dizer? Se nós temos uma queda de arrecadação, esse percentual da folha de pagamento, ele vai aumentar. Então, os 46% que nós estamos falando, se a gente tiver uma queda brusca, esse 46%, ele tende a chegar próximo a 50%, no limite prudencial. Então, a gente tem que pensar, quando falar de orçamento, na razão. A emoção, a política, eu acho que tem que ficar um pouquinho fora dessa discussão. Porque, repito, não tem nenhum gestor em sã consciência, num ano de eleição, que não queira fazer muito mais, que é o caso do nosso prefeito. Então, foi mais uma colocação, Antônio Hélio, quero dar os parabéns pela explanação e pela condução da presidente, vereadora Rose Gaspar. Quero dizer boa tarde a todo quem está assistindo nesse momento. Quero fazer uma pergunta, Antônio Hélio. Eu participo de todas a audiência pública. Foi mandado para a cidade de Jacareí 13 bilhões para fazer a Diogo Fonte e a Avenida dos Migrantes, que já está fazendo. Aí ficou a José Siqueira de Teodoro, lá que... Não, ficou a Diogo Fonte, que não está fazendo. E como você falou de pavimentação, também nós assinamos aqui uma verba para o 1º de maio. E você diz que a prefeitura está fazendo, sei lá, não estão fazendo todas as ruas, mas está fazendo algumas ruas. E também 22 de abril, que o povo espera que faça, e outros bairros da cidade que investem no PTU, paga o PTU mais caro do Brasil, que passou no Datena, esse PTU que foi votado aqui, e eles não têm resultado de nada. Isso reclama direto para os vereadores que andam para a cidade de Jacareí, porque eu sei que eles estão me reclamando. Tem gente que paga o PTU, que foi no Jardim Veranejal, não tem rede de esgoto, não tem pavimentação nenhuma. A linha de ônibus chove, não pode eles andar, tem que andar 3 quilômetros na Dutra. Então, todo esse dinheiro que foi falado nesses 4 anos aqui, deveria não fazer tanta coisa na cidade, mas pensar mais nos bairros da cidade. Porque o povo mais sofrido mesmo, inclusive, são os bairros da nossa cidade de Jacareí. E também tem a zona rural, que quando chove, não consegue chegar um carro, não consegue fazer nada na zona rural. E eles têm toda a razão de dizer para o vereador, olha, nós pagamos, nós temos direito de cobrar.
Em nome desse povo, eu estou fazendo essa cobrança nessa audiência pública. Vamos pensar mais nesse povo que paga o IPTU e não tem condições de chegar nas suas casas, nos nossos bairros, zona rural, e esses 3 bairros que eu estou dizendo, e todos os bairros que não têm pavimentação na nossa cidade de Jacareí. Essa palavra é do vereador Valmir, do Parque Minha Lua. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, quero agradecer novamente a presença dos vereadores Fernando da Ótica, Hernani Barreto, Valmir do Parque Meia Lua, vereador Arildo Batista, vereadora Edgar Sasaki, vereador Pastor Rogério Timóteo, agradecer o Antônio L. e toda a equipe da Secretaria de Finanças, e termino dizendo que a apresentação das metas fiscais, metas quadrimestrais, elas são importantes exatamente para a gente entender como é feito o orçamento e como o poder público gasta o dinheiro que é arrecadado. E nós temos um controle muito eficaz na questão do orçamento e temos muito que fazer ainda. Por isso, é importante que a população veja essa audiência, a sua apresentação das metas, para que não seja iludida ou enganada por alguém que tem outro tipo de discurso. Muito obrigada aos vereadores presentes, obrigada à Secretaria de Orçamento e dou por encerrada a presente sessão.